O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, que nos acompanham pelas redes sociais. Muito bem. A profecia de Zacarias hoje, o que ela faz? O que um profeta faz, hein? Tem gente que acha que profeta simplesmente adivinha o futuro. Não. O que o profeta faz? Vamos ver nesse caso. Isso diz o Senhor: virão ainda povos e habitantes de cidades grandes, dizendo os habitantes de uma para outros, os de outra cidade: vamos orar na presença do Senhor, vamos visitar o Senhor dos exércitos, eu irei também. Virão muitos povos e nações fortes visitar o Senhor dos exércitos e orar na presença do Senhor. Isso diz o Senhor dos exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas faladas entre as nações vão segurar as bordas da roupa um homem de Judá, dizendo: nós iremos convosco, porque ouvimos dizer que Deus está convosco. O que é isso, gente? Vamos lá. Essa época do profeta Zacarias é quando o povo estava no exílio, foi arrancado da sua cidade, jogado para lá, e agora está voltando. E eles estão querendo reconstruir o templo. Como é que está o estado de ânimo desse povo? Abatido, triste, sem esperança. Tem gente assim hoje? Muita gente. Muita gente. Agora eu pergunto, essa função do profeta é hoje a função da igreja? E nós que participamos do profetismo de Cristo? Sim. É a igreja que tem resposta para os dramas mais difíceis da vida, como essa morte de uma jovem, que tem uma criança pequena, não é isso? O que nesse mundo, gente? Quem neste mundo pode dar uma esperança com as coisas do mundo? Seja um bilionário poderoso, que resposta pode dar ao drama do sofrimento e da morte? Nada. Só nós. A igreja é essa que deve levar a esperança aos desesperançados. Agora, como levar a esperança? A primeira coisa que eles fazem é observar a gente. Como é que nós lidamos com o sofrimento e a morte? Claro, num velório, você mede a fé pelo tanto que chora? Se chora muito, é pouca fé? Chora pouco, tem muita fé, é isso? Jesus, o que aconteceu quando Lázaro morreu? Chorou copiosamente. O verbo em grego é chorou que vertou em lágrimas. Então, o choro é um sinal de amor. Não é falta de fé. Então, como que você mede a fé de alguém? Não é pelo tanto que ela sofre por amor,
mas como sofre por amor. Só Deus consegue, por exemplo, no luto, dar esperança na vida eterna, que é o que Santa Rita tinha com os 2 filhos. Quando ela viu que os 2 poderiam ir eternamente para o inferno, Senhor, eu ofereço a dor de uma mãe que perde os filhos, para que eles estejam no céu. A esperança na vida eterna. Só Deus pode dar isso, mas ninguém. O que mais? Fortaleza, tanto fortaleza como um dom, os dons do Espírito Santo, que sopram na gente, que dá uma força para suportar o sofrimento, quanto fortaleza como virtude infusa. Porque você pode ter fortaleza como virtude humana, por exemplo, quem trabalha na roça, batendo, hoje quase ninguém bate pasto, bate ainda? Batendo pasto, fazendo cerca, quem que vocês acham que tem mais fortaleza? Eles ou eu? Eles, porque eles enfrentam a dor e a fadiga muito mais que eu, ok? Isso é virtude humana, mas existe a fortaleza de virtude infusa, de quem reza, Deus infunde uma virtude. Eu já expliquei mais ou menos como é que funciona isso aqui, ó. A melhor explicação que tem para vocês entenderem o que Deus faz para dar esperança para o povo, gente, não é dinheiro só, não é prosperidade. Às vezes eu gosto de mentir. Eu falo para o povo, vai para a igreja, vai prosperar, vai dar tudo dando certo. Depois eu vou desmentindo aos poucos. Né? É só para dar uma isca. Porque se você falar que vai ficar pobre, vai sofrer, quem que vem? Né? Aí você fala, não, vai lá, tudo vai dar certo. Aí começa a dar errado, fala, não, mas tem que ver o jeito que vai dar certo. Você está vendo muito pequeno, vamos ver que tem coisa maior por trás aí. Mas vamos lá. A melhor comparação para você entender a ação divina é um barco a vela. Não, um barco, né? A remo e vela. Remar, quem rema mais? Ganha mais força de remo? Quanto mais você rema, mais você fica prático no remo ou não? Fica ou não fica? Isso é virtude humana. Quanto mais você pratica o bem, mais você faz bem aquilo. Ok? O que Deus faz? Eu estou lá remando, como se tudo dependesse de mim. E aí, tem aqueles que remam com as suas próprias forças, tem aqueles que é grandão, fortão, musculoso. Fala, eu não preciso de Deus, não, o músculo que eu tenho. Então ele vai lá e faz com o esforço dele. Mas chega eu lá, que já sei que sou um lata de lixo, um verme, um cocô. E quando eu vou remar, eu falo, Jesus, ajuda aí, sem ti nada posso. Então eu vou ter a força humana e Deus infunde uma força sobrenatural. Isso se chama virtude infusa. Então a virtude da fortaleza infusa é alguém que já tem suporta a dor e Deus vai lá e dá uma graça para suportar mais. E o dom? O que seriam os dons do barco? Eu já falei uma vez. Os dons é você alçar a vela. E aí o sopro do Espírito joga o barco lá para frente. Então os dons são de graça, Deus solta. Então, às vezes você está passando por dificuldade enorme e Deus sopra em você um dom e você faz aquilo como se fosse a coisa mais fácil do mundo. É um dom. Então, no caso da dor, Deus dá o dom da fortaleza, Ele sopra e você de repente se sente a pessoa mais forte do mundo. Já cansei de atender gente assim, que chega aqui e fala, padre, eu reagi em tal situação de uma forma completamente diferente do que eu agiria. Não era, e fala assim, não era eu ali. Não era eu. Não sei se vocês já passaram por isso. Isso é o dom do Espírito. Ou o cara que já está na virtude da fortaleza também recebe a virtude infusa. Então, essas graças é que enchem de esperança. A esperança em Deus, como Deus é o Senhor da vida, eu tenho esperança além da morte. Eu ficar rico, poderoso, não me dá esperança após a morte. Não me dá. Então, o profeta de antes é a igreja de hoje. Nós temos que levar esperança, fortaleza para quem sofre, ânimo. E nós, padre, mas eu estou na igreja e eu estou abatido.
Eu também fico abatido às vezes. É tanto trem ruim, tanta coisa ruim uma atrás da outra, mas depois Deus te reanima, nos reanima e nós vamos para frente. Porque nós sabemos que nós não somos este mundo, nós somos do céu, concidadãos do céu. Sem o céu, gente, não tem como ter esperança, não tem como ter alegria, porque vira e mexe vai acabar esse mundo. Não tem jeito, né? E o Evangelho? O Evangelho fala de os samaritanos. Quem são os samaritanos, gente? Meu símbolo está caindo, peraí. Devo estar emagrecendo. Quem são os samaritanos? Depois que Salomão morreu, o reino de Israel se dividiu no reino do norte e o reino do sul. No reino do norte, a capital é Samaria. E o reino do sul, Jerusalém, o reino de Judá, né? A primeira parte de Israel invadida pelos pagãos foi o reino do norte, pelos assírios, que foram lá, destruíram o reino do norte, tomou Samaria e encheu de pagão. Como ainda tinha o reino do sul, Jerusalém, os judeus de Jerusalém odiavam o do norte. Por quê? Porque tinha vários cultos pagãos e assim por diante. E isso permaneceu na história. Então, o que acontece aqui no Evangelho? Jesus mandou alguém na frente para preparar o caminho e esses discípulos pararam num vilarejo de samaritanos e queriam um lugar para Jesus e para eles. Mas eles viram que o povo estava indo para Jerusalém. Como os samaritanos não gostam dos judeus de Jerusalém, o que aconteceu aqui? Olha lá. Estava chegando o tempo, Jesus levado para o céu, então tomou a decisão de ir para Jerusalém. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Enviou mensageiros. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Ok? Entenderam o contexto? Ou não? Então Jesus é judeu, um monte de judeu, indo para Jerusalém. Tem um vilarejo samaritano. Jesus manda os mensageiros ir lá arrumar um lugar. Opa, vocês estão indo para Jerusalém? Aqui não. Por isso que vocês vão ver que a samaritana, quando fala com Jesus, o que ela fala? Não te importas de conversar com a samaritana? Lembra disso? Lá na beira do poço? Lembra ou não? Então, por causa disso. Agora vem a parte que eu mais gosto, que me consola. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, que são os irmãos, filhos de Zebedeu, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Entenderam o que eles falaram? Vamos mandar fogo descer aqui nesse povo e acabar com tudo, já que não quer aceitar, usar o poder para destruir tudo. Por que eu acho interessante, gente? Quem que escreve mais sobre o amor na Bíblia? Qual evangelista? João. Primeiro João, Deus, né? Deus é amor, tudo é amor, não é? E também tem um testemunho do discípulo de João, que chama São Policarpo de Esmirna, que também é mártir, que dizia que quando São João morreu, ele falava o tempo inteiro: amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Ora, o cara que mandou descer fogo do céu para matar todo mundo é o mesmo que diz: amai-vos uns aos outros? O que nós aprendemos com isso? Que os nossos temperamentos devem ser moldados pela graça. Sim ou não? Eu vejo que muita gente se esconde atrás do temperamento. Não, eu sou assim mesmo. Eu
dou a resposta na hora. E enche o peito. Para mim, tomou, levou de volta. Eu não deixo nada passar em branco. Isso não é vantagem. Você nunca se controlar não é vantagem. Ou então você sempre, não, eu sou humilde, eu sou tímido, nunca faço, não quero fazer leitura, não quero aparecer. Mas será que você não vai ser omisso em algum momento? Será que essa sua timidez, esse seu medo, não pode impedir de você fazer grandes coisas? Não seria melhor você trabalhar isso com a graça de Deus para alguns momentos? É claro que numa paróquia tem que ter gente de todo jeito. Gente igual eu que fala, vá lá. O outro que fala, calma, padre, calma. Né? O outro que está parado, o outro vai e empurra, vamos. Né? Tem que ter. Mas todo mundo tem que tentar melhorar. A língua já é uma coisa mais comum nossa. Não, eu sou faladeira mesmo. Eu sou falador mesmo. Eu sou assim. Não. Por que você não pode moldar a sua língua, amarrar ela? E falar coisas mais que só edificam? Por que você vai se esconder do jeito que você nasceu assim? A síndrome de Gabriela, eu nasci assim, nasci? Vou morrer assim. Síndrome de Gabriela, essa síndrome é a mais deletéria para a vida espiritual. Dá vontade de falar, morre, trem. Né? Morre, dá sossego. Uma pessoa que não quer melhorar seu jeito é um empecilho de tudo, é um traste. Eu vou morrer, nasci assim, vou morrer assim. E que se quem quiser que aguente. Isso é o pior veneno para a vida espiritual. Eu tenho obrigação de ser melhor daqui 1 ano, daqui 2 anos. Né? Quando eu sair de Paraúna e voltar, vocês têm que falar assim, nossa, mas parece outra pessoa. Eu não estou falando que eu estou errado hoje. Eu estou falando que eu posso falar as mesmas coisas de uma forma diferente, mais madura. Concorda ou não? Eu posso controlar mais, eu posso usar palavras mais acertadas. Por quê? Porque o Espírito Santo vai me moldando cada vez mais, se eu for dócil ao Espírito. Controlar mais minha ira, minha cólera, minha preguiça, me será o quê. Eu tenho que deixar o Espírito Santo me moldar. Não se escondam de trás do temperamento. Olha São João, morreu aquele mesmo que mandou jogar fogo, morreu dizendo para nós nos amarmos. Porque foi dócil. Tem São Francisco de Sales, que é famosa a história dele também, que ele era muito colérico, e que pediu para Deus, e ele se controlava. Dizem a tradição aí que os órgãos dele estavam contorcidos, assim, de tanto ele lutar contra a raiva. A mesa que ele ficava, toda arranhada. Mas dizem que ele morreu como o santo mais dócil da história. Então nós temos que tentar nos controlar, pela graça de Deus. Quem dá, quem molda é a graça. E através de onde vem a graça? Oração. Então, eu falo que eu gosto dessa passagem, porque eu ainda estou nessa fase de mandar o fogo. Mas quero me converter. Quem sabe quando vocês for me visitar e eu tiver os 90 anos, minha filhinha, ama todo mundo, só love. Quem sabe, né? Eu quero chegar nesse objetivo. Né? Imagina chegar, e aquelas tranqueiras de Paraúna lá, não converteu não? Não quero estar assim. Não, ama todo mundo. Ama até os que não convertem. Né? Dá um beijinho nele. Amor. Né? Paz e amor. É um objetivo, ser dócil. Claro, sem recuar na verdade. Não tem como recuar. O amor e a verdade caminham. Não existe amor sem verdade. Hoje em dia, o amor New Age é separar o amor eu amo todos, todas, todos. Ama nada, você não conhece nada. Né? Para amar, você tem que conhecer. Então, você tem que levar a pessoa à verdade. É isso que o pessoal não entende.
quando eu chamo a atenção de alguém que está participando de alguma coisa que a igreja é contra, tem gente que acha ruim e emburra. O que vocês querem que eu falo? Vai para o inferno, é assim? Está usando DIU, Mirena. Eu falo que é pecado mortal, tem que tirar rápido. Às vezes emburra, não, mas o outro padre deixou. Não interessa, não deve usar. Então vocês têm que entender que quem ama leva a verdade. Não sei, vocês lembram aquele ataque que teve dos terroristas em Israel, na festa dos jovens, né? Que levou à guerra. Depois entrevistaram alguns jovens que os pais não deixaram ir na festa. Quando a gente é adolescente, o pai não deixa ir numa festa que você vê que vai ser ruim, o que a gente faz? Briga, bate a porta, emburra, fica sem comer. Não é assim? Quando pega um pai e uma mãe forte mesmo, aí deixa-se de fome. Hoje em dia é terrível, né? Vai lá, mamãe. Meu amor, come, mamãe fez para você. Desgraça total. Mata o menino mesmo. É mais, talvez era melhor se tivesse morrido em casa lá, do que a mãe fazer um trem desse, né? Que as famílias, traz água. Mãe, eu quero comer aqui. Não, aí sempre fala não, né? Não, meu filho, vem aqui para... Eu quero aqui, mãe. Tá bom, estou levando. Isso é o maior veneno para uma família, né? Mas o pai e a mãe que corrige levando a verdade, ama mais do que um pai e uma mãe que põe um PlayStation no quarto para o filho e deixa fazer o que quer, ama mais, ou o pai que está educando o tempo inteiro da fadiga? O pai que leva a verdade. Então, eu posso ser um padre New Age, faz o que vocês quiserem, me leva para comer na casa de vocês e acabou, né? Todo mundo, guti, no final do tempo, quem para eu bem cheinho, uma bolinha, bochechinha, tanto comer na casa dos outros, nunca falou mal para ninguém, nunca corrigiu ninguém, é uma gracinha, mas vai nós todo mundo para o inferno. O que adianta? O que adianta? Então eu prefiro amar falando a verdade. Isso aí eu não abro mão. Mas amando. O meu objetivo é cada vez mais mostrar o amor e levar a verdade com docilidade. Isso eu tenho que estar aberto ao Espírito Santo me corrigir. E vocês também. Peçam a graça de ser uma pessoa melhor a cada dia. Né? Que eu morra e tu vivas em mim, Senhor. Que a cada dia eu seja uma esposa melhor, um marido melhor. Tem marido e mulher que fica dando patada no outro o dia inteiro. Não dá conta de falar uma coisa edificante. Com os filhos, né? Palavras pesadas para os filhos, que machucam os filhos. Tem filhos que ouvem coisas pesadíssimas. Então, pede para Deus o dom do amor, o dom do perdão. E eu tenho certeza que vai acontecer com todos nós, aconteceu com São João. Numa época, manda jogar raio do fogo do céu, e em outra, manda amar. Né? Então, que o Espírito Santo, Santa Rita, coitada, essa sofreu de todo jeito, né? Porque ela tentou fazer o marido ficar dócil, e ele foi se converter morrendo, mas Deus ouviu, ele beijou a cruz morrendo, né? Já estava no leito de morte, já é uma grande coisa. Os filhos também, todos os 2 filhos disseram que se arrependeram do desejo de vingança do pai antes de morrer. Mamãe, me arrependo de querer vingar a morte do papai. Olha o que com a oração de uma mãe que entrega os filhos tem o poder, né? Provavelmente se confessaram. Isso eu já não sei com certeza, mas provavelmente se confessaram. Então que o Espírito Santo, a intercessão de Santa Rita, faça vocês, cada dia mais dóceis, amorosos, mas sem recuar na verdade. Sejam firmes na verdade. Na família,
Ah, padre, mas eu falei a verdade e ficaram com raiva de mim. O problema é dele. Você fala a verdade. Mesmo que você tenha que perder um pouco, por um tempo, uma amizade. O negócio é tentar falar com docilidade. Mas não recuem na verdade. Porque é a verdade que liberta, é a verdade que salva. Assim seja.